Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sois toda bem-aventurada, ó Virgem Maria, porque levastes em vosso seio o Senhor, Criador do mundo. Destes a luz a quem vos formou e sois Virgem perpétua. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos 1000 vezes. Olá, meus amados e queridos irmãos, é com a graça de Deus que estamos reunidos aqui, iniciando uma nova semana, né? Alguns preparativos chamam de a segunda semana, porque considera aqueles 12 primeiros dias como os 12 primeiros dias preliminares, depois a primeira semana para o conhecimento de si, a segunda semana para o conhecimento da Virgem Santíssima e a terceira semana para o conhecimento de Jesus. Entramos hoje, com a graça de Deus, no conhecimento da Santíssima Virgem Maria. E vejamos como que o conhecimento da Virgem Santíssima desanuvia tantas coisas no nosso coração e no nosso interior, e é um combate muito grande, né? Mas é tão importante, tão necessário, porque é um caminho seguro que nos leva até o coração de Jesus. Durante essa semana aí que nós estaremos juntos meditando e rezando, nós somos convidados a introduzir aí, se você não consegue ainda, que faça um esforço, introduzir nas suas orações o Santo Terço, né? Quem não consegue o Santo Terço, de repente pode começar com a coroinha, mas assim, o terço, gente, ele só é difícil para quem está iniciando ali e não faz um esforço, porque depois de um pequeno esforço a gente vê, já passou, né? E a gente já se acostumou e já é muito bom. Então é um pedido de Nossa Senhora, é um pedido, né? Nós que meditamos esses dias atrás aí, Nossa Senhora de Fátima, ela pediu isso às crianças, ela pediu aos pastorinhos que pedisse para todas as pessoas. Então assim, é uma coisa muito importante de nós introduzirmos na nossa rotina. Então o Santo Terço, para aqueles que ainda não fazem, né? A saudação a Nossa Senhora, Ave do Mar Estela, Ave de Deus tão bela, né? E a ladainha do Espírito Santo, que eu estarei mandando aí para vocês irem acompanhando, tá bom? E também durante esse nosso dia de hoje, né? Eu estou dando essa introdução aqui nesse momento para falar que nós entramos nessa semana da Virgem Santíssima, onde nós estaremos nos aprofundando nela. Hoje, o nosso tema, né, desse nosso 19º dia é Grandeza Oculta de Maria. Um grande segredo é viver uma vida oculta, na humildade permanecendo em Maria. Ocultemo-nos para vivermos nela. Aceitemos tornando-nos cinza para nos unir às humilhações de Jesus e à vida oculta de nossa Mãe. E nós somos chamados também a meditar hoje no livro o livro do Provérbios, Provérbios 8, de 22 a 33, que diz assim: O Senhor me criou como primícia de suas obras, desde o princípio, antes do começo da terra. Desde a eternidade eu fui formada, antes de suas obras dos tempos antigos. Ainda não havia abismo quando fui concebida, e ainda as fontes das águas não tinham brotado. Antes que assentados fossem os montes, antes dos outeiros fui dada a luz. Antes que fossem feitos a terra e os campos e os primeiros elementos da poeira do mundo, quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçou o horizonte na superfície do abismo, quando firmou as nuvens no alto, quando dominou as fontes do abismo, quando impôs regras ao mar para que as suas águas não transpusessem os limites, quando assentou o fundamento da terra, junto a ele estava eu como artífice, brincando todo o tempo diante dele, brincando sobre o globo de sua terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. E agora, meus filhos, escutai-me, felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi minha instrução para ser de sábios, não a rejeiteis. Palavra do Senhor, graças a Deus. E essa leitura de sabedoria, né, ela está se referindo, essa leitura do Provérbios está se referindo à sabedoria, né? E a sabedoria
é o próprio Deus, né? Ele é o próprio Deus, que é a sabedoria encarnada, que é a sabedoria que existia desde todos os tempos, e essa sabedoria, ela é depositada como dom também na vida da Virgem Santíssima, e essa mesma sabedoria é aquela que tenta se implantar na nossa mente para nos trazer a imagem e semelhança de Deus. É claro que a nossa sabedoria, ela é muito limitada, porque nós vemos todas as coisas sobre o véu, né? Mas Deus, ele nos convida a participarmos da sua sabedoria, da sua inteligência, do conhecimento de todas as coisas, para vivermos a plenitude. E a Virgem Santíssima, como imaculada, a Virgem Santíssima como escolhida, ela enxerga as coisas com essa perfeição, né, do homem original, né, como foi criado por Deus e transmitido em imagem e semelhança para o homem, essa sabedoria que é o próprio Deus. E nós vemos assim também no nosso livro de meditação de hoje. A Mãe do Céu não desejou outra coisa senão que ser conhecida somente de Deus. Por isso recebeu o título de Mãe Secreta e Escondida, e o Senhor aprovou-a nos seus desejos, ocultando-a nos vários momentos importantes da sua vida, deixando que dela se soubesse exclusivamente o necessário para fazer Jesus Cristo conhecido. Somente aqueles que reconhecem o domínio absoluto de Deus nas suas vidas e que podem ser considerados humildes, e a Virgem Maria é o modelo perfeito dessa altíssima virtude, pois ela é a humilde escrava do Senhor, assumindo plenamente a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria Santíssima é por excelência a obra-prima de Deus. No seu seio virginal, o Verbo Divino encontrou o paraíso aqui na terra, realizando maravilhas incompreensíveis. Segundo a Sagrada Escritura, nela fez grandes coisas aquele que é poderoso. É importante sabermos que a glória de Maria são anunciadas em todos os cantos do mundo. A ela prestam reverência desde as mais pequenas crianças até as nações inteiras, que a tomam por padroeira. Mesmo os demônios, cheios de temor, lhe têm respeito, posto que ela sempre se manteve escondida frente às criaturas. Então hoje nós somos convidados a desvendar essa humildade da Santíssima Virgem que a elevou, né? A humildade da Santíssima Virgem, ela é tão intensa, ela é tão grande, né? Porque como ela é imaculada, ela consegue enxergar as coisas com sem o véu que as nossas concupiscências nos colocam, né? Então, nós somos limitados naquilo que nós enxergamos, no nosso entendimento, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, porque as nossas paixões, as nossas concupiscências nos puxam tantas e tantas vezes para nós mesmos, né? Para o nosso umbigo, para a nossa vontade, como tudo que nós já viemos meditando aqui nesses dias aí que nós estávamos meditando sobre o nosso conhecimento de si mesmo. A Virgem Santíssima, por ser imaculada, ela não tem o mesmo véu que nós temos, ela enxerga a verdade, a realidade das coisas, assim como Adão e Eva enxergavam, e tinham conhecimento pleno, né? E por ela ter esse conhecimento, então ela é muito humilde, porque não sai diante dos seus olhos a todo momento a grandeza de quem é Deus e quem é ela, embora ela seja muito superior a nós, né? Mas não sai da cabeça dela essa grande verdade de quem é Deus, né, e quem é ela, que existe também um abismo muito grande entre a Virgem Maria e o próprio Deus, né? Não se compara, e existe um abismo muito maior, né? Até mesmo nós em relação a ela e muito mais nós em relação a Deus. Mas assim, uma coisa interessante da gente assim meditar e se notar é que, por exemplo, lá no Éden, quando Adão e Eva pecou, o anjo expulsou eles do Éden, né? E o Senhor, ele colocou um querubim para guardar ali a porta do Éden, para que ninguém mais tivesse acesso. Por quê? Por causa da árvore, né, da vida, né? Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus não queria que eles tivessem, e a árvore da vida ali, né? Então, esses conhecimentos que Adão e Eva tinham acesso,
né, sobre toda a criação, sobre a verdade de Deus, sobre a beleza de Deus. Não era uma revelação plena, né, senão eles não teriam sido provados. Mas todo esse conhecimento, que era um conhecimento de origem, né, da participação que Deus tinha dado a eles, da posse de Deus, de ver a Deus, é um conhecimento que nos foi poupado depois que nós pecamos, né, recebemos a herança de pecado dos nossos pais Adão, que Adão foi poupado, Adão e Eva. A Virgem Santíssima, ela se encontra nessa condição anterior ao pecado, porque ela é imaculada, né, então ela tem todo esse conhecimento, ela tem toda essa graça, né, que deveríamos ter nós também, e da qual nós nos buscamos através da misericórdia de Deus, através de Deus que se inclina, da remissão de Jesus e dos nossos esforços, buscarmos ter, né, nessa vida conforme Deus nos permitir, e a elevação da nossa alma nas virtudes, com a ajuda da Virgem Santíssima, e no futuro com a posse da vida eterna, né, se nós formos para o céu. Mas é muito importante entendermos esse território da humildade. Então, mesmo que isso não entre na nossa cabeça, isso que a gente não compreende, a gente percebe pela sabedoria, pela inteligência, pela percepção, que a humildade, ela é como os próprios santos místicos dizem, a base, o alicerce de qualquer vida espiritual. Tanto que a Santíssima Virgem, ela é a plena humilde. E quando nós pegamos, por exemplo, São Francisco de Assis, né, que é um santo assim de muito da minha devoção, que é conhecido como um dos santos mais humildes que já esteve na Terra. O que São Francisco de Assis ele fazia depois da sua conversão? Passava noites e noites contemplando o crucificado e perguntando: quem és tu e quem sou eu? Quem és tu e quem sou eu? Quando ele descobria, né, quando ele tocava nesse mistério de quem é Deus e quem é ele percebia a miséria de quem ele era. E percebendo a miséria de quem ele era, então ele percebia também o amor de Deus, né? Porque a miséria de quem ele era não fazia ele ficar lá rebaixado, largado, mas fazia ele falar, ele compreender assim: um Deus tão grande como esse se inclina a mim, um Deus tão grande como esse tenta se rebaixa até mim para me elevar, né? Então, isso faz com que Deus realize as suas grandes e maravilhosas obras através dos seus filhos. E muito, muito, muito mais realizou na vida da Virgem Santíssima. E é por isso que nós temos ela como modelo, por isso que ela pode nos guiar e por isso que ela pode nos ajudar, com certeza, a percorrer esse caminho de humildade também. Santo Agostinho afirma que só amamos aquilo que conhecemos. Portanto, para dilatar o nosso mesquinho coração no amor para com a Virgem Santíssima e dar lugar ao que lhe é de direito, aprofundemo-nos no seu conhecimento. O verdadeiro amor para com a Mãe de Deus perpassa pela imitação de suas virtudes. Atentemo-nos nos seus exemplos, que na humildade profunda recusava os louvores a si prestados e referia-os a Deus. Servia-lhe diligentemente o próximo nas suas necessidades e amava os desprezados resignadamente, pois sabia que eles eram o mimo do céu, a ponto de permanecer em pé, junto à cruz do seu filho. Eu me recordo, né, que eu sou consagrada à Virgem Santíssima desde 2001 e vivi um período de crise nessa minha consagração à Nossa Senhora por causa de vários combates ali espirituais, mesmo amando muito a Virgem Santíssima, vivendo todas as propostas minhas de consagrada. Eu cheguei a pegar um pouquinho de ranço das pessoas que se diziam consagradas, principalmente quando essa consagração começou a vir à tona novamente, né? Porque lá de 2001, por exemplo, a 2010, pouco se ouvia falar da consagração à Nossa Senhora. Mas depois de 2010, aí 2012 explodiu, né, a consagração para todo mundo, eu tinha um pouco de ranço por causa que as pessoas algumas pessoas, né, não todas, que propagavam a consagração à Nossa Senhora tinham uns sentimentos um pouco farisaicos, né, de fariseus, assim. E eu falava, gente, mas o que eu aprendi, o que a gente lê em São Luís Maria Guilmant de Montfort, é que a gente deve imitar a Virgem Santíssima, né? E como que essas pessoas estão imitando? Porque era uma briga, né? A gente
via na internet, assim, entre os grupos, né, dos marianos e aqueles outros, tal, da consagração, dos cavaleiros, tal, que ficavam brigando, né? Não, porque quem não usa cadeia é isso, quem não usa véu é aquilo, que se é consagrado a Nossa Senhora tem que usar véu e tem que usar saia. E eram umas brigas, umas coisas por causa do externo, né? E existem elementos muito importantes no externo. Eu mesmo sou adepta de vários desses elementos, né? Como o véu, como a saia, como a modéstia, como tantas outras coisas, né? A cadeia. Só que isso não é o importante é o interno, porque o que adianta eu estar lá de véu, eu estar de saia, eu estar vivendo todas as práticas externas, mas está batendo boca com o outro, dizendo que eu sou mais mariana, dizendo que eu sou melhor, querendo ser a síndica do céu, falando que fulano vai para o inferno e ciclano vai não sei para onde. Então, assim, é imitar, né, a Virgem Santíssima, é ser reflexo da Virgem Santíssima. Isso que nós somos convidados, né, como consagrados. Por quê? Porque imitando a Virgem Maria, nós estamos perto do coração dela para ser quem? Né? Imitadores do próprio Cristo, ser como o próprio Cristo. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso, né? No seu fiat reconhecemos o faça-se de Jesus. Ambos aderiram incondicionalmente à vontade do Pai. O seu exemplo é extremamente belo, pois, como diz São Bernardo, é raro e extraordinário mostrar-se humilde em meio às honras. E Maria Santíssima sempre o foi. Compreendendo a grandeza de ser mãe do Salvador, ela escondeu-se no seu nada. Apoiemo-nos nela, assumindo em nossas vidas a sua conduta de filha de Deus, num abandono confiante, apresentando-lhe sempre uma obediência cega e humilde. Vamos rezar assim então nessa noite. Oremos, Mãezinha, não fostes ainda suficientemente louvada, exaltada, amada e servida na vossa extraordinária beleza interior. O nosso coração jamais alcançará excelsa condição, ó Mãe Santíssima. Vós sois o milagre dos milagres que nos aponta Jesus. Obrigada, querida Mãe, pelo exemplo que nos dais. Amém. E possamos repetir muitas vezes ao dia, que o nosso coração, ó Maria, reconheça as vossas grandezas. Que o nosso coração, ó Maria, reconheça as vossas grandezas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Santíssima, salve.